Boa noite, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, né? Que Deus esteja presente no coração de todos vocês, em cada lar, viu? Quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês, não tá fácil, tá muito difícil ficar longe daqueles de quem amamos, né? Da nossa igreja, da nossa casa, mas agradecendo ao Senhor, porque respiramos a cada manhã, porque Ele nos dá o ar de graça, o ar da sua graça, porque podemos contar com Ele, né? Quero aproveitar também para parabenizar a cada mamãe neste dia tão especial. Parabéns, vocês são mulheres de honra, guerreiras, que merecem toda e qualquer homenagem, todo e qualquer carinho e, acima de tudo, o respeito. Afinal, ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação. E não existe no mundo quem se doe mais do que uma mãe. Só quem é mãe sabe o que ela sente, o que ela vive. Então eu vou dizer para você, filho, filha, honre sua mãe, honre seu pai, honre a sua casa, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Esta é uma promessa do Senhor. E o nosso Senhor é um Deus de promessas e de cumprir promessas. Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que está na sua palavra. Que nós possamos crer nisso verdadeiramente. Eu quero aproveitar também e mandar um beijão para minha mãe muito querida, minha mãe espiritual, mãe do coração, Ana Belino. Eu te amo, viu? Sinta-se abraçada por mim. Estou com muitas saudades. Que Deus continue te abençoando e te fazendo e te dando forças para continuar sendo essa intercessora, essa guerreira que é do Senhor. Viu, meu amor? A cada mamãe, o meu abraço, o meu grande beijo. Vamos ler o Salmo 91, que eu creio que é um salmo que hoje cai bem para a situação em que nós nos encontramos. Uma situação de reclusão, uma situação de afastamento de quem amamos. Uma situação de distância. É muito difícil ficar distante de todos. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o momento certo de tudo. Deus sabe o momento de cada sopro, o momento de cada chuva, o momento de cada vento. Ele sabe. Então vamos crer na sua palavra. Vamos crer naquilo que Ele tem nos dito. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão e nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarão o leão e a cobra,
Pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não tem como não crer nisso. Não tem como não acreditar nesse Deus. Não tem. Eu sou testemunha viva da obra do Senhor na minha vida. Eu sou testemunha daquilo que Ele tem feito no meu dia a dia. Aquilo que Ele tem feito na minha casa. E eu agradeço a Deus por tudo. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, pois Tu és único e verdadeiro de toda honra, de todo louvor. Não há outro Deus neste mundo como Tu, não há, Senhor, em lugar nenhum outro Deus como Tu. Tu és maravilhoso. Tu és aquele que nos sustenta, que nos segura, que nos empurra para frente. É nosso alicerce, Senhor. Eu te bendigo, eu te louvo. Não tem, Senhor, como não te adorar. Não tem, Senhor, como dizer somente Tu, Senhor. Somente Tu, Senhor, tem o poder de tudo. Somente Tu, Senhor, tem o poder da vida e da morte. Senhor, obrigada, Senhor, pois Tu és o nosso estandarte. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso guardião. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que nunca nos abandona, Senhor. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Obrigada por tudo, Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor. Agora, eu quero passar para os nossos irmãos levitas e vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com os nossos cânticos em adoração. Ele merece esse nosso carinho. Ele merece esse nosso olhar. Em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui, toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você,
este lugar, enche este lugar. Apareça e teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Entre este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem, Senhor. E muda. E organiza, Senhor, aquilo que está fora, no seu devido lugar. Muda, Senhor. Põe tudo em ordem. Mude, Senhor. Mude todas as coisas de lugar, Senhor. Mude todas as coisas de lugar, Senhor.
deixamos ela pra você. É sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos falado do amor de Deus. E nesse momento eu queria louvar a Ele com uma canção que expressa parte deste sentimento. De uma canção que foi composta há pouco tempo, mas que procura traduzir este amor imensurável, esse impressionante e infinito amor de Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento das primícias, momento de oferta. Eu quero convidar você a pegar o seu aplicativo de celular. Se você puder estar trazendo aqui na igreja, traga aqui na igreja, haverá pessoas que estarão acolhendo este valor. E eu quero dizer que você tenha como esse momento, um momento muito especial, porque é um momento de nós devolvermos, retribuirmos ao Senhor tudo o que Ele tem feito conosco. Sabemos que estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, um momento calamitoso, mas eu tenho compartilhado e tenho encorajado as pessoas para que entendam que do pouco Deus pode fazer muito. Pouco com Deus é muito. Se formos fiéis no pouco, sobre muito seremos acrescentados. Então, que você exerça a sua fé também nessa área financeira, nessa área que também é primordial, para que não somente Deus possa honrar a tua casa, não somente Deus possa trazer provisão, mas também para que Deus possa estar aumentando os teus celeiros, trazendo provisão de todos os altos. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Depois eu estarei colocando as ofertas, os dízimos ali no gasofilácio. Eu tenho algumas pessoas que trouxeram os seus dízimos. E no momento em que eu estiver colocando ali, eu vou estar saindo daqui, me dirigindo até o gasofilácio, vou estar orando. E você que fez a transferência,
você também possa estar com as suas mãos estendidas para cá. E eu vou abençoar a sua casa, o seu lar. Você que não veio até aqui, você que depositou via banco. Se você ainda desejar fazer amanhã ou depois, não tem problema. Mas se você o fez hoje, nós vamos abençoar e abençoar também aqueles que estarão ainda por contribuir. Amém? Vamos louvar ao Senhor, depois nós estaremos então orando. Durante o momento da canção, você pode estar fazendo a transferência, você pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta na igreja, ou depositando no banco, e ao término eu estarei então consagrando a sua vida. Graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos gratos por teu amor. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebra, dançaremos gratos por teu amor. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. Seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. O transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta, celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor, te louvamos, ó Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, aqui estão os dízimos e ofertas de alguns de teus filhos e filhas, Senhor, que trouxeram até a tua casa. E eu quero neste momento, em nome de Cristo Jesus, com a autoridade que o Senhor tem me dado, consagrá-lo, Senhor, esses dízimos e ofertas, bem como a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento, que já, Senhor, dizimaram, estão agora, Senhor, fazendo as transferências ou já fizeram, aqueles que trarão aqui na tua igreja. Eu quero que o Senhor derrame, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, porque eles estão cumprindo aquilo que Malaquias nos diz, Senhor, ser fiel no dízimo, para que haja mantimento na casa do tesouro, e que através deste ato, esse ato, Senhor, que é garantido pela tua palavra, o Senhor possa estar, em nome de Cristo Jesus, alcançando a cada pessoa que nos assiste, entrando em cada lar, Senhor, trazendo sustento na despensa, trazendo um alimento, Senhor, que pode estar escasso, abrindo portas de emprego para aqueles que ficaram desempregados, em nome de Cristo Jesus. Nós abençoamos a vida, Senhor, das diversas pessoas que são, Senhor, membros dessa igreja, outros estão até mesmo fora do estado, estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Que o Senhor possa cumprir na tua palavra, porque o Senhor é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a tua palavra seja cumprida e que essas pessoas possam, Senhor, receber de ti o alimento, o sustento, a provisão. Repreendemos o devorador, o migrador, o gafanhoto, o destruidor da vida dessas pessoas, para que somente a tua palavra possa vir sobre elas e trazer bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Enquanto nós oramos aqui pelos pedidos de oração, eu convido você que pegou o seu papel, você que pegou e anotou num pedaço de papel aquilo que você deseja receber do Senhor, aquilo que você tem colocado diante dele. Logo depois, nós estaremos passando por um momento da palavra, e que Deus possa já estar preparando o teu coração. Nós vamos orar pelos pedidos da urna, orar pelos pedidos que as pessoas têm colocado no papel e guardado em suas casas, como sempre fazemos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje, mais uma vez, nos prova, nos mostra que és Deus acima de todas as coisas. O Senhor nos revela, Senhor, nos traz o conhecimento de que nada está oculto ao teu conhecimento, nada, Senhor, foge à sua percepção. E, Pai, diante disso, tudo que está ocorrendo no decorrer desse período que estamos vivendo, eu creio que o Senhor já está agindo. Mas há pessoas, Senhor, que estão confiando e esperando em Ti uma resposta. E eu creio que parte dessas pessoas tiveram a oportunidade de colocar aqui nesta urna aquilo que está, Senhor, incomodando, aquilo que está trazendo peso, aquilo que está preocupando a mente, Senhor, e trazendo certamente um desconforto emocional, fazendo com que o coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, esteja pesado. Neste momento eu creio, Pai, que o Deus dos céus, o Deus, Senhor, que nos mostra além, Senhor, de todas as histórias que ouvimos, mas através de testemunhos vividos nos dias atuais, não somente através da palavra no passado, da história de um povo rico, mas também, Senhor, a história do povo presente, o povo que tem vivido as maravilhas, os milagres deste Deus, Pai. E eu creio que, diante deste Deus, que tudo pode,
portas de emprego se abrirão, Senhor. Diante desse Deus que tudo pode, pessoas que estão enfermas neste momento serão curadas. Torna o Senhor a repetir e sempre lembrarei daqueles que se encontram acamados, não somente por essa pandemia, Senhor, causada pelo coronavírus, mas também, Senhor, aqueles que têm outra enfermidades, Senhor, já pré-conhecidas, pessoas que estão em fila, Senhor, para fazer transplantes, pessoas que se encontram, Senhor, sendo acometidas de cânceres e de tantas outras enfermidades neste momento, até mesmo enfermidade da alma, Senhor, depressão, síndrome de pânico, Senhor, e tantas outras. Eu peço ao Deus da cura que liberte. Eu peço ao Deus da cura que envie anjos, Senhor, assim como foi com Abraão, assim como foi, Senhor, com Daniel, para que traga a resposta, para que traga a cura, para que essas pessoas possam, levantando-se, Senhor, da situação que estão, glorificar, exaltar, aleluia, e testemunhar sobre esse Deus maravilhoso. Te peço, Senhor, pelos profissionais da área da saúde, segurança e tantas outras, motoristas, Senhor, de ônibus, de aplicativos, de Uber, Senhor, pessoas que estão voltando ao seu comércio e não puderam, outros que não puderam parar, que o Senhor possa estar guardando, livrando de todo mal. Entrego, Senhor, nas tuas mãos a vida do nosso irmão José Moura, a vida, Senhor, do nosso irmão Cláudio, a vida, Senhor, daqueles e aquelas que neste momento, sendo ou não desta comunidade, Senhor, se encontram, Senhor, em estado de esperança, e a esperança é esperar em Ti, Pai, pela Tua ação, pela Tua provisão, Senhor, pelo Teu toque, que assim como aquela mulher, cuja história sabemos, tocou nas orlas do Senhor Jesus, assim essas pessoas, Senhor, de forma profética, possam estar orando neste momento. Estenda a sua mão e agora projete no mundo físico aquilo que acreditamos acontecer no mundo espiritual. Toque as orlas, as vestes de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor não é um Deus de um tanque, Senhor, de Betesda. O Senhor não é um Deus, Pai, que apenas move águas para que as pessoas sejam curadas, mas o Senhor é um Deus que vai de encontro, que vai aonde o necessitado está. Por isso, entre em cada casa, em cada lar, neste momento, e faz uma obra tremenda. Faz, Senhor, um rebuliço santo, de maneira que essas pessoas possam, num salto, assim como aquele aleijado, Senhor, diante de Pedro, Senhor, as pessoas possam de um salto levantar-se, Pai, serem curadas, serem libertas, em nome do Senhor Jesus. Guarda o teu povo. Nós oramos, Senhor, pelos problemas que aqui estão relacionados, Senhor, pessoas que se encontram endividadas, pessoas que se encontram, Senhor, emocionalmente totalmente destruídas. Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que cura, liberta, santifica. Tu és o Deus que restaura a nossa saúde física e emocional, e cuida e zela da nossa saúde espiritual. Oramos e Te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Nós vamos ter um momento da palavra. Amados irmãos, chegou o momento da palavra, e eu quero convidá-la a abrir no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. Enquanto você acha, você pode dar um glória a Deus. Amém? Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. O texto nos diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-no no carriçal à beira do rio.
A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Glória a Deus. Senhor, esta não é a minha palavra, mas entendo ser a palavra do Senhor. Fala aos corações, fala a cada uma das pessoas que nos assistem nesta noite. Preenche, Senhor, aquilo que precisa ser preenchido. As pessoas que se encontram, Senhor, sedentas pela Tua palavra, possam ser saciadas, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar esta palavra contando uma pequena história que certa vez eu ouvi e que serve muito bem para ilustrar o momento em que vamos compartilhar desse texto. A palavra de Deus nos diz, através desta história bem conhecida, a história do grande profeta Moisés, e aqui temos o início da trajetória deste que seria o grande homem, o libertador do povo de Deus. Mas a história que eu quero lhe contar, ela não está relacionada à história bíblica, mas é uma história para ilustrar aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Não sei quantos conhecem ou já ouviram falar nos Estados Unidos, em algumas regiões, é muito rico, é muito propício ter regiões de pântano. E a história diz que muitas famílias, em dia de sol, vão a essas regiões de rios com pântano para fazer daquele lugar uma espécie de praia, né, por estarem longe do mar. E é bem comum ali fazerem com as suas famílias piqueniques, né, assarem carnes sobre a brasa e tantas outras coisas. As crianças costumam ter um momento de lazer, levam bolas, brincam. E a história conta que uma família como essa, uma família americana, estava brincando com toda a liberdade à beira do riacho, onde ficava uma região pantanosa. Os pais estavam com seus filhos, depois os filhos ficaram sozinhos, os pais se retiraram um pouco mais afastados e as crianças continuaram a brincar. Diz a história que, num dado momento, os pais estavam longe, uma das crianças vem correndo, gritando, e a outra também gritava, e quando as pessoas observaram ali, perceberam o que estava acontecendo, um crocodilo, um jacaré, havia pegado uma das crianças e estava arrastando ela para dentro do riacho. No exato momento em que a mãe desta criança, ao ver essa situação, saiu correndo. Todas as pessoas ficaram estáticas com aquilo e ficaram sem saber
o que fazer, sem saber o que falar, porque um olhava para o outro e não conseguia entender, não conseguia reagir, mas aquela mãe saiu correndo ao encontro daquela criança que estava sendo atacada pelo crocodilo. E no momento em que a mãe chega até o local, ela começa a segurar e a puxar, e nesse espaço de tempo as outras pessoas também caíram em si e foram ao encontro desta mãe que estava segurando com todas as suas forças, e o crocodilo puxava de um lado e a mãe puxava do outro. Então as outras pessoas chegaram e conseguiram então ali acudir, conseguiram que o crocodilo largasse a perna do menino, e aquela criança então foi salva. Ela foi levada ao hospital. E chegando no hospital, ao recordar a consciência, ela começou a olhar o seu corpo, e parte da sua perna que havia sido mutilada pela mordida do animal, ele vira, fala para o médico: poxa, olha como está a minha perna, olha como ficou. E o médico, movido de compaixão, olhar para aquele menino, para aquela criança, e vendo que ele estava se preocupando com aquelas feridas, com aquelas marcas, com aquelas cicatrizes, ele então diz: olha, você está vendo essa cicatriz na sua perna que foi feita pelo crocodilo, mas eu quero que você se atente a outra marca, essa que está mais acima. Então ele levantou um pouquinho a roupa do menino e na altura das suas costelas, na altura da sua barriga, ele estava todo marcado de unha. Ele estava todo machucado. E ele olhou aquilo, ele não conseguia entender, e o médico disse para ele: olha, essas marcas são mais importantes do que aquelas que foram deixadas por aquele animal. Porque essas marcas, essas cicatrizes que vão ficar no seu corpo, elas demonstram o grande amor da sua mãe por você. Ela demonstra o quanto a sua mãe te ama e o quanto ela lutou por você, para que hoje você estivesse aqui. Então, no futuro, quando você pensar em olhar as cicatrizes, não se importe com as cicatrizes da sua perna, mas olhe as cicatrizes que a sua mãe deixou. Porque o amor dela foi tão grande em salvar você, o empenho dela foi tamanho em salvar você, que ela não mediu consequências, ela não se importou em ferir a sua barriga, as suas costas. E essas cicatrizes são as cicatrizes que valem a pena você lembrar e ter para o resto da sua vida. Eu quero dizer que falamos de uma história. O texto não nos dá o nome desta mulher da tribo de Levi. Ele apenas cita um homem casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Mas lá em Êxodo, se você ir no capítulo de número 21, e você acompanhar a leitura, você vai então se deparar com a história do pai e da mãe de Moisés, e o nome dela é Joquebede. Então, este casal, nos conta a história, teve um filho. E a história começa contando que eles eram da mesma tribo, a tribo de Levi. E ao ter esse filho, ela percebeu que era bonito, o escondeu. Por que ela o escondeu? Para isso nós temos que voltar um pouquinho atrás. Eu convido você depois a olhar com mais atenção o capítulo 1. Vai contar
o seu início, a genealogia das tribos de Israel. E logo depois, no versículo de número 7, vai falar que as mulheres hebreias, que o povo hebreu, ele era muito fértil e se tornou muito numeroso, cresceu de forma a oferecer um risco à terra do Egito. E o rei, o faraó, que havia conhecido José, lembrando que esse povo está no Egito, descende de José, de Abraão, de Isaque, e posteriormente Jacó se tornando Israel. Esse povo, eles cresceram, se multiplicaram, foram passando gerações e gerações. Aqueles faraós que conheciam a José não mais existiam, surge um novo faraó. E ele percebe que aquele povo, sendo forte e grande, oferecia risco ao Egito. Então ele ordenou, primeiro, que as parteiras fossem até as mulheres hebreias quando tivessem filhos, e estes fossem meninos, elas teriam que pegar a criança e matar. E uma das maneiras que era feito isso era jogando as crianças no rio Nilo, o rio que banhava a região do Egito. E você vai perceber, lendo o texto, que as mulheres que eram parteiras, elas desobedecem a Faraó. Elas poupam a vida de algumas crianças e Deus age com bondade. No versículo 20 do capítulo 1 diz que Deus foi bondoso com as parteiras. E por conta dessa atitude delas, no versículo de número 21 do capítulo 1 diz que Deus concedeu a cada uma delas que tivessem sua própria família, ou seja, certamente nós podemos perceber que havia alguma dificuldade, que acontecia algo na vida dessas mulheres parteiras, que elas mesmas não tinham seus filhos. Mas através da atitude, da bondade delas, Deus então permitiu que elas tivessem seus filhos. O nome Joquebede aparece em Êxodo capítulo 6, versículo 20, e depois no capítulo 26, versículo de número 59. Vai contar a história de Joquebede. Amados, Deus, Ele é bondoso para com aqueles que fazem a sua obra. Esta mulher, mãe desta criança, ela tem o seu filho no momento em que o país do Egito, a terra do Egito, estava oprimindo o povo de Deus, estava oprimindo aqueles que nasciam dos hebreus. Era um momento de crise para o povo. Era um momento calamitoso para o povo, porque toda mulher que engravidasse naquele tempo, ela passaria toda a sua gestação com dúvidas, com peso na mente e no coração, se a criança seria homem ou se seria mulher, se seria um menino ou uma menina. E diante disso, eu creio que todo o emocional no decorrer do espaço aí de 9 meses, de 8 meses, era um momento muito conturbado, porque não se tinha certeza se a criança viveria. Sendo um menino, teria que ser retirado. Então, possivelmente muitas mulheres evitaram engravidar neste tempo. Talvez muitas mulheres sofreram emocionalmente no decorrer desse tempo. Um tempo que era um tempo de crise. E como título desta mensagem, eu coloquei aqui na minha versão, nas minhas anotações, gerando filhos em tempo de crise. E conta a história desta mulher, da tribo de Levi, que ela engravidou. Eu acredito que nenhuma mulher naquele tempo queria engravidar por desejo, mas ela engravidou. E ela teve que esboçar muita coragem. Ela teve que ter muita astúcia, porque certamente, o momento em que ela engravidou, as pessoas não poderiam ficar sabendo. Ou se viessem a ficar sabendo, essas pessoas não poderiam contar àqueles que tinham ligação com o faraó.
porque ela seria espionada, ela seria acompanhada. A Bíblia não fala se as parteiras, se elas foram até a casa desta mulher, que é Joquebede. Mas a Bíblia diz que essa mulher concebeu. E o menino era muito bonito, ou seja, quando o menino nasce, ela olha para aquela criança e ela percebe a beleza. Ela percebe no rosto daquela criança algo que trouxe conforto, consolo ao coração dela, a ponto, diz o texto, dela o esconder, ou seja, durante 3 meses. E eu fico imaginando, você que é mãe, como esconder uma criança que chora? Como esconder uma criança que, ao ter a sua necessidade, fome, ela começa a expressar ali, e a forma que a criança usa é chorar. Vocês imaginam o quanto ela queria mostrar para os parentes o rosto dessa criança, já que ela era tão bela? O sufoco que esta mãe passou. Mas nós podemos perceber aqui uma coragem sem igual. Uma coragem tamanha, uma coragem excepcional na atitude desta mãe, ela não interromper a sua gravidez, mas ela levar a gestação, ela ter a criança e depois ter a convicção de que ela conseguiria, mesmo por um espaço de tempo, curtir ali e ter um momento com seu filho. Amados, quantas mulheres, quantas pessoas hoje teriam esta coragem? Quantas pessoas você hoje conhece, estão gestantes, estão num período de gravidez? Quantas mulheres você conhece há um tempo atrás? A enfermidade da vez era uma doença chamada chikungunya, que causava uma deformação nos fetos das pessoas que estavam grávidas, das mulheres grávidas. Imaginem vocês viverem num momento tão tenso como esse, gerar uma criança, ter um filho. É preciso muita coragem. É preciso ter muita fé. É preciso acreditar muito de que Deus pode fazer algo. Os 3 meses se passaram e não sabemos porquê, a Bíblia não nos dá informação, talvez começou a ficar muito arriscado, começou a ficar muito perigoso. Talvez o menino com 3 meses, ele já poderia ser visto então com todo o amor. Imaginem vocês, ela viveu 3 meses com aquela criança, o apego, o carinho, amamentando, sentindo o cheiro, sentindo o calor daquela criança em seus braços. Ao completar 3 meses, ela toma uma decisão. E a decisão é colocar aquela criança num cesto de junco, com betume calafetado, para que a água não o afundasse. E ela resolve colocar no rio. Para quem não sabe, o rio Nilo era repleto de crocodilo. Ele era repleto desses animais que eram um habitat natural, era comum. Nós podemos ver em filmes épicos, em filmes antigos, é muito comum você se deparar com essa criatura. E eu acredito que com um coração muito apertado, eu acredito que com um pesar muito grande, com o coração aflito, aquela mãe então, construindo aquele cesto, e sabendo que aquele cesto seria o destino do seu filho, e quem sabe, ela nunca mais o veria. Lá em Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia nos fala sobre a síntese da fé. E a fé diz que é a certeza daquilo que se espera, é a prova de todas as coisas que não conseguimos ver. Nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar no versículo 23 a seguinte
inscrição: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Ou seja, a Bíblia nos diz que isso foi uma atitude de fé. A Bíblia nos diz que a atitude de Joquebede foi uma atitude de fé. Ela não sabia, ela não tinha como ter a certeza que veria novamente o seu filho, mas mesmo assim, ela o entregou, ela o colocou no rio. Em nenhum momento nós percebemos aqui uma orientação, um pedido dessa mãe para que a irmã dele o vigiasse, mas a irmã foi por conta própria. E pela fé, ela colocou aquela criança, pela fé, ela colocou aquele pequenino e o levou ao cesto, e colocou o cesto no rio. No momento, e colocou a criança no rio e o cesto indo embora. Eu imagino que um filme se passou na mente daquela mãe. Um filme de 9 meses. Um filme de 9 meses. Ou de 1 ano. 9 meses de gestação e 3 meses de convivência. 1 ano se passou desde aquela criança, ela foi então concebida. Eu olhar para aquela criança indo embora dentro do cesto, eu não sei mensurar o que se passou no coração daquela mãe. Eu não consigo conceber, talvez você que é mãe, que nos assiste, ver o seu filho indo embora. E nós temos várias histórias que poderíamos citar aqui de situações de filhos indo embora. Algumas mães perdem seus filhos para o crime. Algumas mães perdem seus filhos para a droga. Algumas mães perdem o seu filho porque ele foi assassinado, ele morreu num acidente. Tantas maneiras de verem o filho indo embora. E aqui é ir embora sem a perspectiva de que ele voltaria. Mas diga comigo, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é supremo. E a irmã deste menino, ao acompanhar, pôde então perceber que ele foi em sã segurança até onde a filha de Faraó estava, e ali ele foi recolhido, ali foi identificado que ele era um dos filhos dos hebreus. E ele então, naquele momento, teve, através da sua irmã, a possibilidade de ser salvo. E olha como Deus faz, por conta da fé, por conta da coragem, por conta da ação de Joquebede, de não fazer da maneira dela, mas abdicar. E aí uma qualidade que eu entendo, e nós encontramos na vida desta mulher. Ela venceu o seu próprio eu, ela venceu o seu próprio desejo, ela abriu mão da sua vontade. Ela venceu o instinto de mãe para que aquele filho, ele tivesse o seu próprio caminho. E quando fazemos isso, é sinal de que nós entendemos que Deus, ele pode fazer todas essas coisas. Talvez a esperança dela não é de ver a criança voltar, mas a esperança dela é de que aquela criança fosse encontrada e certamente fosse poupada. E o Senhor sabe o que passa no meu coração, no seu coração. Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, e assim Deus, ele realiza a vontade, Deus realiza o desejo, Deus faz com que aquela criança não somente
ela seja poupada, ela fique livre da morte, ela fique protegida da ação dos animais que estavam naquele rio, mas ela chega na mão daquela que poderia trazer salvação, trazer o conforto, trazer ali e proporcionar àquela criança o seu crescimento. E esta era a filha de Faraó. Ou seja, foi preciso abrir mão da vontade própria, foi preciso abdicar do desejo de mãe, de criar, de estar, de entregar nas mãos de Deus aquela criança para que ela pudesse ter de volta. Você está entendendo como Deus faz? Às vezes nós temos algumas coisas que precisamos entregar nas mãos de Deus, mas nós ficamos retendo algumas coisas que para nós é muito duro, custaria muito, traria muito sofrimento, mas Deus está pedindo que você abra mão para que Ele cuide, e Ele vai cuidar da melhor maneira, Ele vai cuidar bem melhor do que eu e você cuidaria. E foi isso que Ele fez. Esta criança foi parar nos braços da filha de Faraó, a irmã, e todos sabem que é Miriam, a irmã de Moisés, estava olhando a criança ali. Ela então aproveita o momento e diz: olha, eu posso arrumar uma pessoa para cuidar. Ela não se apresenta como irmã daquela criança, mas ela fala: eu posso buscar uma pessoa que pode amamentar, que pode cuidar desta criança, até que você deseje tê-lo de volta. E assim ela chama Joquebede. E eu queria que você fosse até lá, tentasse viajar um pouquinho. E eu queria que vocês imaginassem a irmã chegando em casa com o filho no colo. E amados, presta atenção, a história diz que não era somente a restituição de Moisés, mas era também ali a provisão, porque a filha de Faraó diz que a criança seria criada por uma ama, a criança seria criada por uma hebreia, e que ela ainda pagaria, ela ainda investiria um valor, um salário, para que aquela criança ela fosse cuidada. Ou seja, no espaço de tempo em que essa criança cresceu, como nos diz o texto, a mãe de Moisés, além de ter o privilégio de ter o próprio filho nos seus braços novamente, ela ainda recebeu dinheiro por isso. Eu quero dizer para você que nos assiste hoje, que Deus, Ele sabe o que precisamos, não o que queremos. Quero dizer para você que nos assiste hoje que Deus, Ele conhece a nossa necessidade. E aí eu quero dizer para você que somente quem viveu aquele tempo poderia dizer se aquela família teria condições de criar aquela criança. Mas Deus sabia. Só talvez você e a sua família saibam dizer o que você está vivendo agora, diante das suas necessidades, o que você está passando nesse exato momento, qual é a sua carência. Mas Deus também sabe. E diante disso, aquela mãe, ela viveu um tempo de glória. Ela conseguiu dar à luz, ela conseguiu gerar o filho, dar à luz, tê-lo em tempo de crise, e ainda teve o privilégio de criar. A Bíblia fala de algumas mães, como em Êxodo, capítulo 21, versículo 14, Agar. A Bíblia fala da viúva de Sarepta. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 18, a Bíblia vai falar da mulher que se encontrou com o profeta Eliseu e que tinha falta de comida em casa, e os credores levariam seus filhos,
seus 2 filhos, e ela é sustentada por ter fé no profeta de Deus, por ter confiança em Deus, assim como Agar, que ia ver o seu filho morrer, e a criança começa a chorar, e Deus envia um anjo que ouve o choro da criança e dá o livramento. Deus, Ele está sempre atento ao nosso clamor. Mães que viram situações em que teus filhos estavam vivendo um momento de risco e que recorreram ao choro, ao pranto, à angústia, mas também ao clamor a Deus. Nós não poderíamos deixar de comentar e lembrar aqui da mãe de Jesus Cristo, que criou seu filho ao completar 30 anos, viu ele ter o início do seu ministério, e nos últimos dias do seu ministério aqui na terra, viu aquele homem, ele ser preso, ele ser torturado, ele passar por toda uma via crucis, ele ser crucificado. E cada uma dessas mães, de maneira especial, teve o seu momento de angústia, o seu momento de dor. Mas o que eu vejo em comum entre todas essas mães é que pela fé, pela confiança em Deus, o que era choro se tornou alegria. O que era dor de tristeza se tornou um sentimento, um regozijo, porque a todas elas Deus deu conforto, deu consolo, deu refrigério, Deus deu a vitória. Quero dizer para você nesta noite, mãe que nos assiste, você que é pai e toda a família, não existe nada melhor do que confiar em Deus. Não existe nada melhor do que expressar a nossa fé em Deus. A Bíblia diz que esta mulher chamada Joquebede, ela ousou a exercer a sua fé, a pôr a sua fé em ação. E eu quero desafiar você hoje que nos assiste, como sendo o Dia das Mães, que você possa desafiar mesmo a si mesmo, a sua fé, colocá-la em prática, e que você vença tudo aquilo que hoje é para você um obstáculo, de colocar nas mãos de Deus, você possa vencer e entregar nas mãos de Deus, confiando que se você colocar nas mãos dEle, Ele fará o melhor para você. Mesmo que doa, mesmo que cause uma tremenda dor, uma dúvida, confie em Deus. Confie em Deus. E o desejo do Senhor é que todas vocês, mães, possam viver um momento de luta, mas ter um final, como diria, um final em que a alegria, depois do choro durar toda uma noite, ela virá pela manhã. Mesmo que você tenha que lutar, mesmo que você tenha que abrir mão, confie em Deus. Eu quero terminar dizendo que a história que eu contei bem no início da pregação diz que uma mãe fez de tudo para lutar pelo seu filho, e ela conseguiu salvar a vida do seu filho. Às vezes fazer tudo pela vida do nosso filho, às vezes fazer tudo pela vida de alguém que amamos, não é simplesmente retê-lo em nossas mãos, mas é colocá-lo nas águas, é entregá-los e entregar nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que nesta noite, domingo em que celebramos o Dia das Mães, que assim como esta mulher Joquebede, você possa ter uma fé concreta, uma fé inabalável, uma fé que te leve a avançar, uma fé que te leve a lugares aonde você jamais pensou em chegar. Mas lembre-se sempre que a fé é ser provado, que a fé
não é ter tudo o que queremos, mas receber de Deus tudo o que precisamos. Que a fé é não somente reter, segurar, mas principalmente abrir mão e crer que Deus fará o melhor. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. E que nesta oração você sinta-se abençoada. Você que nos assiste enquanto família, pai, filhos, você sinta-se abençoado. Em nome de Cristo Jesus, nós vamos orar e vamos terminar este culto nesta noite, crendo que Deus, Ele está fazendo e fará. Amém? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família que está conosco, nos assistindo, nos acompanhando através desta live. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor nesta noite fala não somente do teu amor, como cantamos, porque o seu amor, ele supera o amor de mãe, o seu amor, ele supera o amor que nós possamos imaginar, se aproximar, Pai, deste grande amor. O seu amor é imensurável, é impressionante. Senhor, nós vimos que Joquebede amava o seu filho, e mesmo assim ela teve que abrir mão dele, e assim entendemos a ação do Senhor, muitas vezes, quando lemos João 3,16, como foi lido nesta noite, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, que abriu mão do seu Filho, que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, no Senhor crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi preciso Joquebede entregar Moisés, para que ela pudesse vê-lo, para que ela pudesse ter a restituição. O Senhor também entregou o seu filho, para que depois o Senhor pudesse vê-lo subindo em glória. E eu creio, Pai, que este amor imensurável, este amor que é comparado ao amor de uma mãe pelo filho, este amor, Senhor, que nós ouvimos na história de uma mãe que não deixou que o seu filho fosse levado por um animal, Senhor, por um crocodilo, mas este amor, Pai, que cuida, que zela, que nos dá alegria, que nos dá o conforto, que nos dá o sustento, este amor que demonstra verdadeiramente que o Senhor nos ama, o Senhor zela e cuida de cada um de nós. Assim nós entregamos, Senhor, a cada mãe, entregamos, Senhor, a cada uma dessas mulheres que um dia o Senhor deu o privilégio de, abrindo a madre, Senhor, darem à luz a um filho, uma filha. Tantas outras, Senhor, que nesse exato momento estão nos assistindo, talvez não tiveram essa chance ainda, Senhor, por alguma dificuldade, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Mas que a mesma alegria que elas tiveram no dia em que deram, Senhor, a luz a um filho, elas possam ter no momento em que lembrarem do amor que o Senhor tem por elas, do amor que o Senhor tem por nós, do amor que o Senhor tem pelos nossos filhos. Nós oramos a Ti, somos gratos, e todas as mães, neste domingo, possam receber a bênção de Deus Pai. Todas as mães, toda a família neste domingo, possam, Senhor, saber que é genuíno este amor que o Senhor tem por nós, e que Ele possa suprir toda e qualquer carência, em especial daquelas que estão longe dos seus filhos, ou aquelas que neste momento não têm seus filhos, Pai. Visita também agora os filhos que não têm suas mães, e que neste momento também estão pensativos, Senhor, em relação a tudo quanto tem vivido no decorrer desse espaço de tempo. Que o Teu amor e a Tua paz possam ser sobre nós, hoje e todo sempre. Glória a Deus. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e família, sobre cada mãe espalhada pelo Brasil, sobre cada mãe espalhada pela nossa cidade, espalhada nas casas que nos assistem, hoje e para todos sempre. E quem crê diz amém, amém e amém. E assim seja. Glória a Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. E até
quinta-feira, com a graça de Deus.